Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para mais um vídeo, dando continuidade à nossa série Os Mártires da Igreja. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o meu canal, todos vocês que têm aí sugerido temas, todos os likes que vocês têm dado. Que Deus abençoe a vida de vocês e principalmente não esqueçam de compartilhar os vídeos com aqueles que necessitam, para esclarecer as dúvidas, principalmente daqueles que estão iniciando o seu conhecimento na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Marcos. Até então conhecido como o autor do Evangelho, o Evangelho de Marcos, ok? Então, depois da vinheta, a gente vai para mais um capítulo da série Os Mártires da Igreja. Roda a vinheta. Então, galera, hoje a gente vai falar a respeito de Marcos, ok? Conhecido como João Marcos e sua mãe também chamada Maria, no qual cedia sua casa para a realização dos cultos ou da reunião entre Jesus e seus discípulos principalmente. Acredita-se que ela foi a pessoa que cedeu a casa para que Jesus e seus discípulos realizassem a última ceia. Então, você pode conferir os relatos em Atos 12 e Colossenses capítulo 4, ok? Então, a gente conhece a história de Marcos. Marcos foi um ajudante de Paulo e Barnabé na viagem para Panfilha, e depois ele acabou retornando para Jerusalém. A pedido do apóstolo Paulo, o discípulo dele, que era Marcos também, porque Marcos também foi discípulo de Paulo, assim como também esteve junto com Pedro. Então, a pedido de Paulo, Marcos foi para a igreja de Colossos, e lá a igreja o recebeu como um obreiro. E também Paulo tem uma passagem que cita Timóteo, Paulo pede para Timóteo que Timóteo levasse Marcos até onde ele estava, porque Marcos seria muito útil ao seu ministério. E esse relato você pode conferir lá em Colossenses 4 e 2 Timóteo capítulo 4. Relata-se também que Marcos esteve junto de Paulo na prisão, dando-lhe assistência. Você pode conferir em Filemão, no versículo 23 e 24. Pedro, que também foi um discípulo direto de Jesus e teve como Marcos como seu discípulo também. Pedro relata, quando ele escreve, ele chama de Marcos de filho. Você pode conferir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. É interessante que tem uma parte da história que diz que Marcos escreveu um evangelho a pedido de Pedro. E Pedro foi citando, relatando a Marcos. E quando este evangelho ficou pronto, Pedro permitiu que ele fosse lido à igreja. Então,
muitos acreditam que o Evangelho de Marcos foi escrito a pedido de Pedro. E Pedro também, como tinha a Marcos como o seu filho, ele pediu para Marcos ir até o Egito. E indo Marcos para o Egito, ele passou pela cidade de Aquileia, que era a capital de Friol, e ali ele converteu muitas pessoas. E quando ele teve que sair dessa cidade, ele deixou a uma pessoa chamada de Hermágoras como pastor dessa igreja. Ele também viajou para a África, ele falou do evangelho na Líbia, na Marmórica, na cidade de Amônica e na cidade de Pentápolis, todos pregando o evangelho. E finalmente ele permaneceu na cidade de Alexandria, onde a história diz que ali ele fez residência. Ok, até aí. Então, assim, muitos acreditam que o martírio de Marcos se deu justamente na cidade de Alexandria, tá? Segundo a história da sua morte, que ocorreu também no ano de 64, diz assim, que no 8º ano do reinado de Nero, depois de fazer uma pregação sobre a morte de Jesus Cristo na igreja de Alexandria, que também era na época da Páscoa, os sacerdotes pagãos, junto com o povo daquele local, o pegaram, o amarraram e o saíram arrastando pelas ruas da cidade, de modo que as pedras arrancavam pedaços da carne e seu sangue se derramava pelo chão. Olha que terrível. E ali diz também, no relato histórico, que essa crueldade continuou por mais um tempo, até praticamente ele vir a desmaiar. E aí sim, Marcos ele acaba repetindo as últimas palavras de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava na cruz, e diz que ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor e então morreu. Imagine ele sendo arrastado pela cidade. Naquela época nós não tínhamos o asfalto como era conhecido, entendeu? Então, assim, a palavra diz, a história diz que pedaços eram arrancados, ele foi praticamente esfolado, e até que chegou o momento que ele não aguentou. Então, assim, uma morte trágica, uma morte por esfolamento praticamente, ok, queridos? Olha que loucura, que chega à insanidade das pessoas. Diz o relato histórico que depois de morto, as pessoas que tradicionalmente eram pagãs, que se enfureceram contra a pregação de Marcos, elas queriam queimar o corpo de Marcos em uma fogueira. Mas diz que a história diz que no dia que eles iam fazer isso, houve uma grande tempestade e eles foram impossibilitados de fazer a queima do corpo. Então aí os cristãos interviram na situação, tomaram o corpo de Marcos e o sepultaram dignamente, ok? Isso aconteceu, como eu já disse, no ano de 64, e que é praticamente o 8º ano em que Nero governava, ok? Então, assim, João Marcos morreu praticamente esfolado, tendo os pedaços do corpo arrancado, deixados pela rua, com grande quantidade de sangue, eu imagino, saindo do seu corpo, e então ele entregou o seu espírito para o Senhor. Ok, queridos? Então, mais um mártir da igreja, Marcos, conhecido como João Marcos, discípulo de Paulo, discípulo de Pedro, que esteve também com Barnabé. Então, queridos, um homem que mais uma vez não negou a fé,
em Cristo Jesus e por causa da pregação do Evangelho veio a ser também capturado e morto por aqueles que não aceitavam a sua pregação. Espero que vocês tenham gostado. Este é mais um vídeo da série dos mártires da igreja. E que Deus abençoe e até a próxima.